Hoje a gente vai mergulhar fundo em Mulher Gato, o filme de 2004. Mas olha, isso aqui não é bem uma crítica, tá? Pense nisso mais como um guia do avesso, um manual de como exatamente não se deve fazer um filme. E essa frase aqui, convenhamos, diz tudo, né? Ela resume perfeitamente a fama que esse filme carrega, a de um desastre absoluto. É direto ao ponto e captura exatamente o sentimento de quase todo mundo que teve a coragem de assistir. E aqui a gente entende a dimensão do estrago. Pensa só, uma atriz que acabou de ganhar um Oscar, o prêmio máximo do cinema, e em questão de pouquíssimos anos, ela vai parar no fundo do poço, ganhando o prêmio de pior atriz. A própria Halle Berry disse que a carreira dela estava no topo, e aí Mulher Gato veio e jogou tudo lá para baixo. Então vamos lá, vamos entrar de cabeça nisso. A gente vai do começo ao fim para construir a lista definitiva de erros de filmagem. Se o objetivo fosse criar um fracasso, pode ter certeza que este filme seria o roteiro perfeito. Todo grande desastre começa com a fundação ruim, certo? E o primeiro ato desse filme é o modelo perfeito disso. É aqui que todas as sementes da ruína são plantadas, garantindo que nada, absolutamente nada que venha depois, possa ser salvo. Para começar, a forma como eles apresentam a heroína é quase uma lista de técnicas superficiais que simplesmente não funcionam. O chefe dela diz que o trabalho dela é ruim, mas a gente nunca vê ela trabalhando. Os vizinhos fazem um barulho infernal e ela não consegue fazer nada a respeito. E claro, o Ok, ela arrisca a vida para salvar um gato que nem é dela. É tudo muito forçado. E para piorar, os personagens secundários são um show de estereótipos. São caricaturas, sabe? Com diálogos que parecem ter saído de um manual de clichês. Zero profundidade. Eles só existem para preencher papéis. Tem a amiga que só fala de homem, o policial que brota do nada para ser o herói. É tudo muito raso. E isso nos leva ao coração do problema, a ideia central do filme, que é tratada da forma mais simplista e boba possível. É nesse ponto que o filme abraça de vez a mediocridade, pegando uma ideia e se recusando a explorar qualquer coisa de interessante nela. Agora, vamos para o segundo ato, que é onde a coisa desanda de vez e vira uma bagunça de cenas aleatórias sem pé nem cabeça. Se o primeiro ato foi construir a fundação torta, o segundo é construir um labirinto sem saída em cima dela. E esse slide aqui ilustra perfeitamente a falha do filme. Em vez de explorar temas, de usar o conceito de forma simbólica, como Batman faz com os morcegos, o filme se contenta em ser literal. Ela ganha poderes de gato e, bom, começa a agir como um gato. Ela dorme no teto, come atum de latinha, ela até rosna para cachorros. Sério, é o auge da falta de criatividade. Aí quando chega a hora de explicar a trama, o filme escolhe as duas saídas mais preguiçosas que existem. Ou a personagem simplesmente dá um Google e acha as respostas, ou então aparece um personagem do nada que só serve para despejar um monte de informação. Nenhuma das duas opções é nem um pouco envolvente. Como a heroína não tem um objetivo de verdade, o filme começa a inventar conflitos do nada só para tentar criar um pouco de emoção. Ela não tá com pressa. Ninguém tá perseguindo ela. Mas a cena é filmada como se fosse uma questão de vida ou morte. Simplesmente não faz sentido. A lógica do filme é exatamente essa. É simples e completamente desinteressada em contar uma história que faça sentido. As coisas acontecem só porque alguém achou que ia ficar legal na tela. Não importa se tem a ver com a trama ou não. A trama não vai para frente, então os eventos simplesmente acontecem do nada, só para encher linguiça. É como um sonho maluco, sabe? Uma cena leva para outra sem nenhuma conexão lógica e quem assiste fica completamente perdido e, claro, desinteressado. E então chegamos ao terceiro ato. É aqui que a casa cai de vez. Tudo que foi mal construído até agora desmorona de uma forma espetacularmente anticlimática. É o colapso total. O filme então tenta aquela grande reviravolta para revelar a principal antagonista na esperança de chocar todo mundo e criar aquele momento uau. Só que a tal reviravolta é a coisa mais previsível do mundo. O público já tá só esperando a história finalmente alcançar o que todo mundo já percebeu. Quer dizer, se você tem só duas atrizes famosas no elenco e uma delas mal apareceu até agora, não é muito difícil adivinhar quem é a vilã, né? E o plano maligno da vilã não tem peso emocional nenhum. A gente não tem motivo nenhum para se importar se vai dar certo ou não. Por quê? Porque a gente não conhece uma única pessoa que vai ser prejudicada pelo tal creme de beleza defeituoso. Os riscos são totalmente abstratos, não tem impacto. A trama então avança usando umas deduções que são hilárias de tão ilógicas. A análise da caligrafia é tratada como uma prova séria
mas soa como algo que saiu de um biscoito da sorte ou de um horóscopo de jornal. Isso é tratado como um momento sério de trabalho policial. Com base naquela análise absurda, o policial conclui: ah, então são pessoas diferentes. E pronto. A trama segue em frente como se essa fosse a descoberta mais genial do mundo. Depois de uma luta final completamente sem sentido contra uma vilã que não tem poderes, mas que, de alguma forma, luta de igual para igual com a super-heroína, o filme ainda tem a audácia de deixar um gancho para uma sequência. Claro que, com o tamanho do fracasso que foi o filme, essa jornada já nasceu morta. A aventura terminou antes mesmo de começar. A promessa de mais filmes soou mais como uma ameaça do que como uma promessa. E com isso, a gente fecha o nosso guia para o fracasso. Mas fica uma última pergunta, né? Por que será que a gente é tão fascinado por filmes que são, objetivamente, muito ruins? Talvez seja porque, na sua total incompetência, eles acabam se tornando um outro tipo de arte. Uma que, de tão bizarra, vale a pena analisar.